Vamos abrir a Escritura Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 37 ao verso 41. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 37 ao verso de número 41. Nosso culto das 8h30 é um culto mais objetivo, por conta de termos a escola dominical na sequência, mas hoje ainda mais objetivo porque teremos a Santa Ceia. Então já se prepare para a ceia do Senhor durante o momento em que você estará ouvindo a mensagem da pregação. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 37 ao verso 41. Diz assim a santa palavra do Senhor: Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhes aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Oremos ao Senhor mais uma vez. Pai, obrigado por podermos ler a Tua palavra. Nós nos colocamos, ó Deus, com o coração rendido na Tua presença e na expectativa de ouvir a palavra do Senhor para nós nesta manhã. Guia o nosso coração, a nossa mente, ilumina-nos, não nos deixe, ó Deus, cair em tentação, porque o nosso coração, ele muitas vezes acaba construindo sentimentos equivocados ao longo do tempo de ouvirmos a mensagem, bem como também a nossa mente, ó Deus, às vezes perde o foco e vagueia por lugares que não deveriam estar na nossa mente nesse momento. Nós queremos que a nossa mente e o nosso coração estejam rendidos na Tua presença, Senhor nosso, Deus nosso, Pai nosso, e que nós possamos, ó Deus, na Tua presença, ter de fato plenitude de alegria ao descobrirmos os mistérios que a Tua palavra nos revela por meio do Teu Espírito Santo. E, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha agir em nossas vidas poderosamente nessa manhã, nesse culto, e também nos preparar para a Santa Ceia. Por isso, nós também, em oração, pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, perdão pelas faltas cometidas, que o Senhor venha nos purificar de toda injustiça, de toda impureza, e nos santificar para Ti mesmo, ó Deus. Essa é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Reagindo à palavra de Deus. Esse texto é um texto magnífico. Eu tenho pensado muito nesse discurso do apóstolo Pedro, nessa pregação do apóstolo Pedro. Você tem aqui no capítulo 2, logo após, e na verdade se você pega o livro de Atos aqui desde o capítulo 1, você tem ali Lucas, que é o autor do livro de Atos, o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho, e o livro de Atos como uma sequência imediata da história que ele finaliza ali no Evangelho que leva o nome dele. O livro de Atos dá essa sequência, e ele é tão conectado que você tem ali na sequência Jesus no ministério, depois de ressuscitar, Jesus subindo aos céus, Jesus enviando os discípulos, e dizendo aos discípulos assim claramente: olha, fiquem em Jerusalém até que se cumpram a promessa. Lá em Jerusalém, no capítulo 2, naquele dia escolhido por Deus, no Pentecostes, nós temos ali a manifestação do Espírito Santo de uma forma maravilhosa e de uma forma histórica, de uma maneira que não precisa ficar se repetindo, onde ali eles são comissionados e eles falam ali de uma forma extraordinária, numa língua em que Pedro pregava na língua dele e as pessoas ouviam na sua própria língua, porque aquela festa reunia pessoas de vários lugares. E é nesse momento que o Pedro, que havia passado tanto tempo aprendendo com Jesus, que havia mostrado para nós, a Escritura nos revela essa característica dele, esse homem com dificuldades, esse homem inquieto, esse homem querendo aprender, querendo esticar ali o seu conhecimento, agora guiado pelo Espírito Santo, Pedro vai pregar.
E nós temos aqui no capítulo 2 um registro da pregação do apóstolo Pedro. Pedro vai falar sobre aquilo que está transbordando no seu coração. Pedro vai falar de Jesus. Pedro vai falar do ministério de Jesus. Pedro vai falar na sua pregação que tudo aquilo que acontecera na Páscoa fora determinado por Deus, mas que, entretanto, aqueles homens todos, e dos quais alguns ali haviam sido testemunhas, eles eram responsáveis pela morte de Jesus. Mas, em todo o tempo, Pedro diz, Jesus quis ir à cruz para nos resgatar. Um discurso, de fato, inspirado, um discurso magnífico, um discurso guiado em todas as suas palavras pelo Espírito Santo. E aí Lucas registra para nós o que acontece ao final da pregação. Meu irmão, o que tem acontecido com você ao final das pregações? O que tem acontecido no seu coração quando a pregação termina? Sabe, eu penso muito sobre isso a partir do meu próprio coração. O pastor vem, nós acreditamos na perspectiva reformada do Vox Dei, e o pastor é usado por Deus para trazer a palavra, nós ouvimos, e eu prego, mas eu também ouço. E a pergunta que precisamos fazer é o que temos feito? E eu vejo pessoas anotando, eu lembro com carinho de um presbítero onde eu fui pastor 12 anos, ali no interior de Goiás, que ele tinha um baita de um caderno que ele anotava as minhas pregações. E eu perguntava para ele, Ismael, você está anotando tanta pregação? Ele, um dia eu vou usar, pastor, um dia eu uso essa pregação aqui. Se eu for chamado para pregar de forma rápida em algum lugar, eu já tenho 3 ou 4 pregações aqui que eu já tenho decorada. Eu ficava no desafio, porque se eu fosse repetir pregação, eu estava com um problema, né? Porque ele anotava todas, então se eu fosse repetir pregação, opa, essa o pastor Alexandre já pregou. Mas eu estou trazendo essa provocação pelo seguinte aspecto. Qual o reflexo na sua vida após ouvir a palavra do Senhor? Infelizmente, irmãos, o que nós temos visto é que às vezes nós nem saímos à porta e já pecamos, ao invés de mostrarmos os verdadeiros frutos de ouvirmos a palavra de Deus. Vez ou outra eu já vi gente saindo da igreja bravo ou falando coisas que não deveria, ou irritados, ou com afetos do coração atingidos por alguma coisa no culto que não saiu conforme o agrado do indivíduo. E eu quero olhar para a Escritura e dizer para você como precisamos reagir à palavra de Deus. Veja, do verso 37 ao verso 41, nós temos esse primeiro retrato. Um retrato de palavras. Não é um retrato de imagem, é um retrato de palavras. É um registro de como Lucas percebeu essa informação, porque ele não estava lá, mas ele recebe a informação de como as pessoas reagiram, as testemunhas se deram e como elas reagiram à mensagem que falava sobre o Cristo enviado por Deus Pai, Deus Filho enviado por Deus Pai para trazer este mundo a redenção. E aí eu quero pensar em reagir na palavra de Deus em 3 características muito rápidas aqui para nós pensarmos nessa manhã. Primeira característica, meu querido irmão, que eu quero deixar para você refletir nessa manhã. Nós reagimos à palavra de Deus com, em primeiro lugar, arrependimento. Veja o que diz o verso 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro está falando. Enquanto Pedro está pregando, algo está acontecendo nos corações. O registro que é feito é que o coração ficou compungido, o coração ficou contrito, o coração ficou quebrantado, o coração fora impactado pela palavra anunciada, pelo anúncio do Rei Jesus, do ministério de Jesus, da salvação que está em Jesus. Os corações ficaram aquecidos. Isso se assemelha muito ao texto do caminho de Emaús, quando o próprio Lucas, que registrou também essa história, lá em Lucas 24, em que 2 discípulos no caminho de Emaús, ao ouvir Jesus falando com eles perguntam assim, não nos aquecia o coração enquanto ele falava?
Quando ouvimos a pregação, Deus vai falando direto ao nosso coração. E aquilo causa um impacto no coração daqueles homens. E o impacto é que aqueles que estão ouvindo Pedro começam a se perguntar: o que a gente faz agora? O que nós fazemos agora? O que vem na sequência? O que precisamos fazer? O nosso coração está aqui sedento, quebrantado, impactado por aquilo que acabamos de ouvir. A resposta de Pedro é: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Meu irmão, a primeira coisa importante de termos no nosso coração e termos na nossa vista, na nossa vida e na nossa vista, olhando para o texto sagrado, em primeiro lugar, é perceber que a palavra de Deus, ao ser anunciada, ela é anunciada para promover arrependimento. Eu costumo brincar, me permitam fazer essa brincadeira com muito zelo, mas no céu não vai ter pregação. No céu vai ter louvor, mas pregação não. Não vai precisar mais. Pregação é, no nosso tempo, na nossa época, na nossa geração, na nossa existência, um instrumento que Deus estabeleceu para a correção da igreja. Nós somos exortados e corrigidos à medida que ouvimos a palavra de Deus, que vai nos orientando naquilo que a palavra de Deus nos confronta, e ao sermos confrontados, a verdade prevalece sobre o nosso erro. E quando a palavra de Deus é ministrada, o que se espera daqueles que ouvem a palavra de Deus? A reação, reagindo à palavra de Deus, a primeira reação é arrependimento verdadeiro em nosso coração. Veja, não é remorso. Não é você ficar remoendo as suas feridas e falar assim: ai, estou sendo aqui atacado, estou sendo aqui exposto. Não. Arrependimento, que é um reconhecimento das suas falhas e dos seus erros e a necessidade de conserto. Arrependei-vos e sejais batizados em nome de Jesus Cristo. Aqui, evidentemente, nós estamos vendo um primeiro público que ainda não havia experimentado o batismo, mas nós que já fomos batizados, nós podemos aqui dizer o seguinte, que o arrependimento nos leva à comunhão, aos meios de graça, a estar na presença de Deus. Hoje é arrependimento e tomar Santa Ceia. Arrependei-vos. Nós precisamos ter essa característica. Você já teve essa experiência de ser confrontado e se arrepender durante a pregação? É uma experiência magnífica, porque se tem uma coisa que é saudável, salutar e maravilhosa no culto, é sermos confrontados pelo Deus que, como Pai, corrige aos filhos a quem Ele ama. Eu me recordo de uma ocasião que eu havia ido para a igreja, e como acontece em cultos, às vezes, ou na vida cristã, já teve aquela experiência de você estar chegando na igreja e brigar ali com uma pessoa da sua família, porque a pessoa da sua família é a pessoa da sua família, né? Às vezes você está indo para a igreja e acontece aquela situação de você ter um conflito com alguém da sua família. Eu era adolescente nessa época, ia ali esticando, tentando entender a minha vida melhor, mas eu lembro que bem num domingo eu briguei com a minha mãe, ou minha mãe brigou comigo. Eu não lembro dos detalhes, eu lembro que nós fomos para a igreja sem se falar. Eu não estava falando com a minha mãe não estava falando comigo, a gente estava emburrado um com o outro, vou usar essa expressão, tá? Nem ela estava conversando comigo, nem eu conversando com ela, por alguma coisa que eu não lembro o que era, mas que havia gerado um conflito de um relacionamento ali entre nós dois nessa fase. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Para fugir da hipocrisia, porque eu lembro da história do sinaleiro antes da igreja, né? O pessoal saía de casa brigando. Quando chegava no sinaleiro antes da igreja, o pessoal falava: opa, estamos chegando na igreja, todo mundo pose de certinho, e chegava aquela família da margarina na igreja, mas um sinaleiro antes estava todo mundo brigando. Terminou o culto, quando passava do sinaleiro, voltava a confusão. Eu fui para a igreja nesse dia, de fato, brigado com a minha mãe. E naquele dia Deus resolveu confrontar o meu coração. A pregação do pastor falava sobre reconhecer os erros, sobre Jesus consertar o que estava de errado. E eu lembro que eu estava sentado lá no fundo, e minha mãe, era um culto que tinha pouca gente naquele dia na igreja. Eu lembro que eu ficava no culto olhando para minha mãe, meio que o coração quebrantado, os olhos meio que
marejados de água. E eu falei assim, eu preciso ir na minha mãe. E eu lembro dessa experiência marcante, que no meio do culto mesmo, sem me preocupar com a opinião das pessoas, mas reagindo à palavra de Deus, arrependido pelo meu erro com a minha mãe, eu saí lá no meio do culto mesmo, durante a pregação, minha mãe estava sentada mais à frente, e eu abracei a minha mãe durante o culto mesmo, chorando, pedi perdão, mãe, e terminei aquele culto, ouvindo a pregação, deitado no colo da minha mãe, chorando, arrependido pelos meus erros. Meu irmão, como você tem reagido à palavra de Deus? Você tem buscado arrepender-se dos erros que você tem sido confrontado, não pelo pastor, mas pela Escritura e pelo Deus que fala através dos pastores? Segunda reação que a gente vê na Escritura, que me chama a atenção, respondeu-lhe Pedro, verso 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, arrependimento para a remissão de pecados e receber o dom do Espírito Santo. O contexto deles era de conversão, nosso contexto é de comunhão, arrepender, santa ceia, remissão de pecados, comunhão com o Espírito Santo. Verso 39, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Reagindo à palavra de Deus, segundo característica, reaja crendo. Veja, Pedro diz assim, para vós outros, esta palavra que vocês acabaram de ouvir é a promessa, creiam. Nós reagimos, meus queridos irmãos, porque na palavra e na ministração da palavra, nós somos lembrados a exercitar com zelo a nossa fé. Porque a própria fé, ela é um dom de Deus, é algo que Deus concedeu à igreja. E quando eu estou sendo exortado, orientado, eu também sou animado durante a pregação, e a reação que eu preciso ter é crer nas promessas, é lembrar das promessas, é rememorar as promessas, é perceber que as promessas de Deus se cumprem, se cumpriram e se cumprirão. Aleluia! É relembrar promessas do grande Deus. Ele diz assim, olha, esta é a promessa para vocês e para os filhos de vocês e para os que estão longe. Pedro já começa aqui a ter um vislumbre, entendendo que a mensagem do reino não era só para aquele grupo, mas era muito para além daquilo que ele estava imaginando, porque o próprio Jesus tinha dito para Pedro dias antes, sereis minhas testemunhas em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós somos esses confins da terra. Pedro já começa a dizer ali, olha, os que estão longe também hão de crer nessas promessas. E a palavra chegou. E nós cremos. Mas você precisa continuar a crer, meu querido irmão. Porque a caminhada cristã, ela é difícil. Eu costumo falar, quando eu tenho a oportunidade de falar em eventos de jovens, eu começo sempre falando algumas vezes, assim, olha, vamos falar a verdade? Ser crente de verdade é difícil. Ter uma ética elevada é difícil. Ter valores elevados é difícil. Ter uma vida de pureza, de santidade, é difícil. Dizer não para a perspectiva desse mundo sobre absolutamente todas as coisas é muito difícil. Mas eu o faço porque, reagindo à palavra de Deus, eu creio que existe uma promessa muito maior, incomparável àquilo que esse mundo me oferece. E vir ouvir a palavra de Deus é ser rememorado das suas promessas. Eu fico fascinado por isso, porque Santa Ceia é sempre o rememorar de coisas impressionantes. Porque houve um tempo na história em que a vinda de Jesus, o seu nascimento, a sua encarnação era uma promessa. E essa promessa demorou a se cumprir. Elementos, profetas, anunciações, o tempo sendo preparado, a história sendo conduzida, mas a promessa lá estava. Na plenitude dos tempos, a promessa se cumpriu. Na cidade de Belém, nasceu o Redentor.
E esse que fora prometido, e como Isaías 53 diz, acerca da sua morte e do seu sacrifício, ali em Isaías 53 há uma promessa sobre como seria a crucificação, e assim se deu. Ele foi morto, mas a mesma Escritura também prometeu que ele haveria de ressuscitar, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Promessas que se cumpriram. Mas eu quero dizer isso para você, para relembrar a você que existem promessas que ainda não se cumpriram, mas reagir à promessa de Deus é lembrar que essas promessas vão se cumprir. Eu não sei quando, eu não sei que dia, eu não sei que horas, mas eu preciso recordar a você aqui nessa manhã que assim como Cristo veio, Ele haverá de voltar, porque Ele prometeu que voltaria, e todas as promessas que Deus fez, Ele haverá de cumprir. Reagindo à palavra de Deus, creia nas promessas. Jesus voltará. Essa é bênção, meus queridos irmãos. Essa é uma promessa macro, mas existem promessas micro. E muitas vezes nós temos nos esquecido das promessas de Deus para as nossas famílias. Ele prometeu que haveria de cuidar da sua família. Ele prometeu que haveria de cuidar de você quando você fez aliança com Ele no batismo e batizou seu filho. Ele prometeu que depois de começar a boa obra em você, Ele haveria de completar essa boa obra. E eu quero dizer para você, aquele que começou a boa obra em você, Ele prometeu que haverá de completar e Ele vai completar essa boa obra. Em último lugar, reagindo à palavra de Deus, verso 39 e 40. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Verso 40. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhes aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Em terceiro lugar, nós precisamos reagir à promessa, reagindo à palavra de Deus, vivendo e testemunhando a palavra. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Meu querido irmão, minha querida irmã, em último lugar, nós reagimos à palavra de Deus ao ouvi-la, ao recebê-la, ao termos o privilégio de abrir o livro sagrado, estudar a palavra do Senhor, vivendo, testemunhando, aplicando essa palavra em nossas vidas. Essa é uma característica que Pedro vai mostrar para nós que me chama muito a atenção, porque aqui o apóstolo Pedro, ele vai dizer o seguinte, olha, eu estou dando testemunho com a minha própria vida. Eu fui alcançado, eu fui transformado, eu fui impactado. E veja, ele dá o testemunho da sua própria vida e ele exorta dizendo, olha, salvai-vos desta geração perversa. A gente se protege dessa geração perversa à medida em que a gente vive uma vida de testemunho e de um cristianismo que de fato, ou de um cristianismo que manifesta realmente o quanto nós somos diferentes daqueles que estão nas trevas. Infelizmente, meus queridos irmãos, existe uma quantidade gigantesca de pessoas que estão em densas e profundas trevas. Mas você está na luz. Se você está na luz, viva na luz, testemunhando e caminhando como alguém que é filho da luz. Pedro vai chamar a atenção dizendo o seguinte, olha, é o testemunho agora que vai contar. E a gente precisa se salvar dessa geração perversa. E o interessante é que o versículo que vem na sequência, já não é Pedro falando, mas é Lucas registrando que eles reagem tendo uma atitude. Porque a atitude é, foram batizados, mais quase 3.000 pessoas. E aí se você pegar do 42 em diante, você tem agora um registro do testemunho, do caminhar, da vida, do ordinário diário daquele grupo que, pela palavra de Deus, agora tem uma postura de vida diferente do que eles viviam antes. Eles já não eram como eram antes. Eles foram transformados.
Como é que você tem saído da igreja após a palavra? Seu testemunho tem mudado? Suas ações têm sido modificadas? Você tem sido uma pessoa melhor do que você era antes? Quantas e quantas vezes, irmãos, nós saímos do mesmo jeito que entramos? Porque temos transformado, muitas vezes, esse tempo de culto em nada mais do que um ritual para nosso desencargo de consciência, de estarmos fazendo alguma coisa na nossa vida e separando algum tempo para realizarmos algum tipo de ação e que fica naquilo ali mesmo. Eu olho para essa história e eu preciso dizer para você, eu creio que Deus continua transformando corações. Eu só tenho coragem de subir ao púlpito para expor a palavra de Deus, primeiro, porque eu confio em Deus, não em mim mesmo. Se eu fosse pregar na minha força, eu já tinha desistido há muito tempo, porque eu não tenho força nenhuma. Mas é impressionante perceber que quando a gente abre a palavra de Deus, ela é poderosa para transformar vidas e transformar corações. Mas nós não podemos cair no comodismo. Nós não podemos cair numa vida rotineira em que a gente vem para o culto e a gente ouve pregações, e a gente fica especialista em ouvir pregação a ponto de ser fã de pregador. Eu prefiro o pregador A, o pregador B, o pregador C, o pregador D. Eu tenho a minha lista dos meus pregadores preferidos. Eu tenho, é igual músico, né? Aquela pregação daquele pastor, quando ele prega aquela pregação, eu amo aquela pregação. Eu já até sei os pontos que ele vai falar assim, assim, assado. Quando Pedro se levantou para pregar pela primeira vez, ele se levantou na expectativa de que aquela palavra mudasse a história de vida daqueles que estariam ouvindo. E toda vez que a palavra de Deus é aberta, o resultado deve ser vidas transformadas pela palavra que está sendo exposta. Que em nome de Jesus, meus irmãos, nós possamos pensar sobre isso. Que em nome de Jesus a gente possa ter uma perspectiva diferente e mudar a nossa história. Eu quero terminar contando uma historinha que eu gosto muito do reverendo Ronaldo Lidório, que eu conto ela sempre, conto ela até em outra pregação, mas eu gosto dessa história, porque ela mexe com o meu coração profundamente sobre como nós precisamos reagir e mudar. Diz o reverendo Ronaldo Lidório que ele foi pregar uma vez. Eu tive a oportunidade esse ano de sentar com o Ronaldo Lidório e perguntar, essa história é assim mesmo, reverendo? Ele falou assim, é isso aí, posso continuar contando? Ele falou, pode continuar contando. Ele conta essa história para todo quanto é lado e eu tomei a liberdade de ficar replicando. Mas o reverendo Ronaldo Lidório foi pregar no norte do nosso país, não sei se em Belém, mas ele estava ali pregando no norte, e ele pregou em uma igreja onde, ao final da pregação, ele era um congresso missionário importante, muita gente ali reunida, e o reverendo Ronaldo Lidório falando sobre missões, sobre o amor por missões, ele falando que Deus é um Deus missionário, que a gente precisa reagir a isso, e falando sobre isso. E ao final da pregação, ele sendo cumprimentado pelas pessoas, muita gente quebrantada, chega uma senhora de 89 anos e fala com ele, reverendo, essa palavra muito me impactou. Eu, quando muito mocinha, muito novinha, eu tinha vontade de ser missionária, mas a vida, as coisas, rotinas dessa vida, eu não tive como ser missionária. E ela faz um silêncio e diz para ele assim, pastor, ainda o senhor falou aí de sair, de fazer, de agir? Ainda tem tempo para mim, pastor? Ela com 89 anos. Ele olhou para ela e falou assim, minha irmã, o que Deus está falando ao seu coração? Se Ele está te chamando, vai. Todo mundo estava ali em volta, ficou assustado. A senhora de 89 anos. Poxa, pastor, senhorinha de 89 anos, o senhor está falando um negócio desse para ela? Ele foi muito direto nisso, outras pessoas vieram, conversaram e tal, foi embora. Por essas obras de Deus, no ano seguinte, Ronaldo voltou para aquela igreja por questões de Deus mesmo, ele acabou voltando àquela igreja, e ele
pregando, conta a história de que ele está pregando e como aquela senhora chamou muito a atenção dele, ele está pregando, olhando para a igreja, vê se vê a senhora, vê se identifica aquela senhora, não identificou, está pregando, olhando para... E terminou o culto, pregou aquela bênção, e ele, curioso, quando o pastor chegou no final do culto, ele resolveu fazer uma pergunta. E ele disse que ali o coração dele é pecaminoso, né? Ele falou assim, 89 anos, vai que Deus já, promoveu a irmã, né? Já foi para a glória. Ele falou assim, não está aqui a irmã? Já deu, né? E ele fez uma pergunta ousada. Pastor, ano passado, uma senhorinha de 89 anos me procurou falando do sonho missionário dela. E eu me perguntando se ainda havia tempo para ela, eu falei que ela deveria cumprir o que Deus estava no coração dela. E ele então dirige para o pastor e falou assim, o que aconteceu com essa irmã, pastor? Me conta aí. E o pastor, emocionado, disse para ele assim, reverendo, que bom o senhor perguntar sobre ela, pois aquela palavra que você disse àquela irmã fez diferença na história de vida dela. Ela, com 89 anos, atendeu o chamado missionário. Havia um grupo aqui na cidade que precisava de alguém para anunciar o evangelho, e ela tinha esse tempo para isso, tinha saúde ainda para isso, e ela foi. E eu quero dizer para você, pastor, que com 90 anos, ela está ali, numa região ali, próxima a nós aqui, a gente tem dando assistência para ela, mas ela está feliz, porque ela está vivendo a missão, anunciando a Jesus Cristo aos perdidos, com 90 anos de idade. Glória a Deus. A palavra de Deus nunca volta vazia. Eu quero terminar essa mensagem perguntando para você, como é que você tem reagido à palavra de Deus? Que possamos reagir com arrependimento, que possamos reagir crendo nas promessas, que possamos reagir com testemunho e ações diferentes, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por lermos o texto sagrado, vermos esse retrato da história que mostra como os primeiros convertidos reagiram ao ouvir a santa palavra do Senhor. Gerações depois, aqui estamos nós, e nós queremos pedir ao Senhor que o Teu Espírito Santo quebrante e constrange o nosso coração e nos faça, ó Deus, também, diante da palavra santa do Senhor, a termos reações que glorificam o Teu nome. Promove arrependimento no nosso coração, restaura a fé do nosso coração e muda as nossas atitudes. É o que eu peço ao Senhor nessa manhã, inclusive pedindo ao Senhor que prepare o nosso coração para esse momento de Santa Ceia, que possamos ceiar, ó Deus, em comunhão, com o coração purificado e perdoado, em plena comunhão contigo. Portanto, limpa o nosso coração e nos prepara para esse momento de Santa Ceia. É a oração que fazemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.